Você vai emagrecer em 2026 com essas dicas que eu vou te dar agora. E antes de começar, eu já vou deixar um disclaimer bem grande aqui na tela de que eu não sou nutricionista, eu não sou nutróloga, eu não sou médica, eu não fiz educação física, eu não fiz nada disso. Eu só tô dando dicas assim de uma pessoa real que conseguiu emagrecer. Oi, se você não me conhece, nunca viu nenhum vídeo aqui do meu canal, eu sou a Marie, eu tenho 26 anos e eu consegui perder 14 quilos em um ano. E isso sem acompanhamento de nutricionista, de nutrólogo, de absolutamente nenhum médico, só seguindo dicas que eu vi na internet que deram certo pra mim. Mas eu vou deixar aqui também já um segundo disclaimer de que, gente, procurem sempre um médico, tá? Procurem nutricionista, procurem nutrólogo, procurem tudo que possam ajudar vocês, principalmente para quem nunca tentou emagrecer e tá tentando pela primeira vez. Essa não é a primeira vez que eu tento emagrecer, mas é a primeira vez que deu certo, então hoje eu vou passar todas as dicas e tudo que eu fiz para que isso desse certo, para que esse processo fosse realmente eficiente dessa vez. E antes de começar, eu vou pedir para que vocês deixem um like aqui nesse vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal e já ativem as notificações para mais vídeos, porque eu vou falar mais sobre o processo de emagrecimento aqui no meu canal. Eu vou dar uma contextualização rápida de quem eu sempre fui. Eu sempre fui acima do meu peso. Eu nunca cheguei a ser obesa, sabe? Eu nunca cheguei no grau de obesidade, mas eu sempre fui acima do peso. E isso, assim, desde criancinha. Desde criança eu sempre fui acima do meu peso. Eu sempre tentei emagrecer muitas vezes ao longo desses anos e eu fui nutricionista ao longo desses anos, mas sabe aquela cartilha padrão de nutricionista que fala, ai, come um pedaço de queijo fresco, ai, barrinha de cereal. Gente, eu sou da época ainda de que nutricionista recomendava barrinha de cereal, pra você ter noção. Já faz muito tempo que eu tô nessa jornada e eu culpo um pouco a minha falta de maturidade naquela época, porque, gente, eu era praticamente criança / adolescente ali, quando eu estava bem acima do meu peso e precisava emagrecer. Meus pais também não tinham muito conhecimento sobre isso, então me levavam para nutricionista, mas era sempre essa cartilha de arroz, feijão e frango grelhado com alface. Gente, uma criança de 10, 11, 12, 13 anos não quer ficar comendo todos os dias arroz, feijão, frango grelhado e alface. Isso não funcionava pra mim, isso nunca funcionou pra mim. Essa coisa de cartilha de nutricionista nunca funcionou pra mim. Acho que é por isso que eu tenho um pouco de trauma com o nutricionista. E assim, agora, com o passar dos anos, eu sinto que eu fiquei mais madura ao longo dos anos e entendi que eu precisava fazer isso acontecer de um jeito ou de outro. Então é por isso que eu comecei a pesquisar canais de nutricionistas, tanto no YouTube quanto no TikTok, e também informações do Google, né, gente? Porque o Google ainda é seu melhor amigo na hora de você pesquisar alguma coisa. A gente não confia em 100% em ChatGPT para te passar dicas, tá? Só que, ó, vou deixar aqui já um spoiler. O ChatGPT me ajudou. Se você nunca emagreceu, se você nunca fez nada pra tentar emagrecer, eu te recomendaria ir pro médico. Mas vamos supor que você não vai pro médico. Você tá aqui procurando dicas mais rápidas e fáceis e ágeis pra conseguir entrar em processo de emagrecimento, mas não se esqueça de ir no médico, tá? Antes de começar, a gente vai entrar no site que chama TDE Calculator. Esse site vai basicamente calcular a sua taxa metabólica basal. E a partir disso, você consegue saber quanto você precisa consumir de calorias durante o dia para estar em déficit calórico. Nesse site, você vai preencher informações de idade, altura, peso e o seu nível de atividade física durante a semana. Se é baixo, se você é sedentária, se você faz bastante exercício, enfim, você coloca suas informações lá. Gente, esse site basicamente me deu um norte da onde eu deveria começar, sabe? Tipo assim, eu não fazia a menor ideia do que era taxa metabólica basal. Começa por aí, eu não fazia a menor ideia. Quando eu descobri isso, eu entendi por que o déficit calórico era importante. Porque se você tá consumindo menos calorias do que o seu corpo gasta para te manter viva, você já tá em déficit calórico. É muito simples, gente, é muito simples. Tá, mas como é que eu sei que eu estou em déficit calórico se eu preciso saber quantas calorias eu estou consumindo no dia? É aí que minha filha que vai entrar o ChatGPT. Eu sei que existem alguns aplicativos que calculam calorias de refeição, que são bem práticos. Você tira a foto do prato assim e parece que já aparece ali quantas calorias tem no seu prato. Mas gente, eu tenho um pezinho atrás com esses aplicativos. Eu sou um pouco cética em relação a isso. Então eu usava ChatGPT, só que pro ChatGPT funcionar, você precisa dar o máximo de informações possíveis para ele. Então eu pesava cada ingrediente que eu colocava no meu prato. E se tivesse alguma coisa industrializada, eu colocava as informações do rótulo também. Então assim, eu pesava separadamente o arroz, o feijão, a carne. Se eu fiz aquela carne com um pouco de azeite, eu colocava entre aspas, carne preparada com fio de azeite.
Porque, gente, ele vai te... Quanto mais informações você der, mais informações ele vai te fornecer. Mais preciso vai ser a informação, entendeu? Se eu ia comer pão com requeijão, um exemplo, de café da manhã, pão integral com requeijão light. Para ele conseguir me fornecer exatamente os macros daquela refeição, quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura, eu colocava o rótulo, tanto do pão quanto do requeijão, no ChatGPT. Então eu digitava lá, 50 gramas de pão integral. Aí eu colocava, nessa fatia de pão tem 20 gramas de carboidrato, 5 gramas de proteína, entendeu? Você vai fazer desse jeito, porque quanto mais informações você der, mais preciso ele vai ser, mais preciso você vai estar dentro do seu déficit calórico. E assim, quando você para pra pensar que você tem que fazer isso todos os dias, bate uma preguicinha, né, gente? Mas sério, isso faz muita diferença. Principalmente se você estiver no começo do seu processo. Porque no começo do processo, a gente não tem muita noção de quantidade, a gente não tem muita noção de quantas calorias tem aquela refeição, você não consegue visualizar um prato assim, você calcular mentalmente quanto mais ou menos tem de caloria naquele prato, se você nunca fez isso na vida. Mas é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, e por exemplo, hoje em dia, depois de um ano, eu não peso mais a minha comida e eu não calculo mais as calorias. Porque eu já aprendi, eu já tenho noção de quanto mais ou menos tem ali no meu prato. E eu continuo emagrecendo, né? Eu não tive nenhum reganho até agora, em nenhum momento. Eu fiquei estagnada durante um tempo, eu confesso que eu fiquei estagnada. Mas aí também já é outro assunto, já é outro BO. É um negócio que se chama efeito platô. Mas eu também não sou médica nem profissional pra ficar te explicando o que é isso. Eu não me atrevo a explicar coisas mais técnicas aqui, entendeu? Mas eu estive sim num período de estagnação, mas isso é outro BO, né? Vamos voltar aqui pro que a gente tava falando. Além disso, o ChatGPT pode te ajudar a criar cardápios com as calorias controladas. Mas, de novo, gente, eu vou deixar um disclaimer bem grande. Isso não substitui o trabalho de um nutricionista, tá bom? Coloquem isso no coração de vocês. O ChatGPT, ele vai te ajudar só a sugerir, ele vai te dar algumas sugestões de coisas que você pode substituir durante o dia, ou se você quiser seguir ali uma dieta mais específica, tipo assim, não quero que tenham carne, não quero que tenha carne na minha dieta, talvez você seja vegetariana. Ou você quer consumir menos carboidratos, então você quer alguma coisa mais low carb ali, um low carb controlado, porque a dieta low carb, a de verdade, gente, ela é muito difícil de seguir. Muito difícil mesmo. Se você estiver disposta, pode ir, minha querida. Porque eu não consegui. Eu não cheguei nem perto de conseguir seguir uma dieta low carb. Mas você pode pedir pro ChatGPT te ajudar a fazer uma dieta low carb mais controlada ali. Eu só usava o ChatGPT para isso quando eu queria substituir refeições por lanches mais práticos no dia a dia, sabe? E eu não queria sair daquela quantidade X de refeições que eu tinha disponível para comer naquela refeição. Então o chat me dava um leque de opções assim que eu poderia ir substituindo, porque obviamente ele vai te dar assim substituições meio, sei lá, para mim eu achava meio meh, sabe? Tipo assim, de noite você pode comer ali um omelete com brócolis. Primeiro que eu não sou muito fã de ovo, porque eu enjoei. Eu comi ovo durante muito tempo, no começo do meu processo. Então eu fiquei um pouco enjoada de ovo, sabe? Eu não posso nem ver ovo hoje em dia. Nem ovo mexido, nem ovo frito, que já me dá um negócio. Então assim, algumas sugestões que ele vai te dar não vão ser tão legais. Então você coloca aí, eu quero um lanche que tenha rapidez. Sabe aquele Rapidez? Você vai passar as informações nutricionais do Rapidez para ele e ele vai pensar ali em algum recheio que você pode colocar no Rapidez, alguma opção até doce para você usar com Rapidez. E para isso ele é muito bom, gente. Ter uma alimentação saudável ajuda. Só que, gente, não é só alimentação saudável. Não é só déficit calórico. O déficit calórico ajuda muito? Sim, com certeza absoluta. Mas exercício físico é fundamental. Eu comecei na academia antes de entrar em processo de emagrecimento de fato, né? Que foi quando eu comecei a seguir de certinho o déficit calórico. Eu estou na academia desde 2024. Estamos em 2026. Eu entrei na academia, assim, voltei pra academia, na verdade, em 2024. E eu fiquei, tipo, praticamente o ano inteiro fazendo academia. Só que eu não mudei a minha alimentação em todo esse ano de 2024. Eu não mudei. Eu continuei comendo o que eu tava comendo. Tanto é que eu fui engordando, sabe, ao longo do tempo, assim, ao longo dos meses, eu percebi que meu peso estava subindo ao invés de descer, e eu pensava, caraca, gente, eu tô fazendo academia, por que eu estou engordando? Porque eu não estava em déficit calórico. Porém, eu senti que a academia me ajudou muito, principalmente para definir o meu corpo. Eu senti que com o tempo as minhas pernas ficaram mais definidas, eu sentia que minha cintura um pouquinho menor, tipo, um pouquinho menor, assim.
Meu braço também eu senti que estava um pouco mais definido, só que meu peso não estava descendo, meu peso estava subindo. Por quê? Porque eu poderia estar talvez ganhando massa muscular, eu nunca vou saber, porque naquela época eu não fazia acompanhamento nenhum, ainda não faço acompanhamento, né, pra saber quanto de massa eu tenho, inclusive eu preciso. Então, eu não sabia se eu estava ganhando massa muscular ou se eu estava ganhando gordura, mas eu sei que eu fiquei definida ali durante aquele tempo, né, minha perna deu uma definidinha, mas eu continuava com a perna inchada. Vocês precisam alinhar as duas coisas. Exercício físico e alimentação. Eu vejo muitos vídeos de pessoas, principalmente no TikTok, dando relatos ali, dando tipo um testemunho falando sobre academia. E eu não quero fazer academia agora, eu quero fazer academia depois de ter perdido um pouco de peso. Gente, não faça isso. Não vai pra academia depois que você perdeu peso. Vai pra academia enquanto você está perdendo peso. Você precisa definir o seu corpo, você precisa de massa muscular. É justamente massa muscular que te mantém em pé, minha filha. Você não pode deixar de ir pra academia. E assim, eu sei que tem muita gente que não gosta de academia, que tem preconceito, que as pessoas vão ficar me olhando, porque as pessoas julgam. Gente, olha, perde o medo de academia, gente, pelo amor de Deus. Perca o seu medo de academia. Me escuta, por favor, segura na minha mão. Vocês precisam perder o medo de academia. As pessoas lá dentro, gente, tá cagando e andando pra você. Eu juro pra você que as pessoas estão cagando e andando. Mas assim, se isso for realmente uma questão muito grande pra você, procura algum outro exercício. Faz a caminhada na rua, faz exercício em casa. Tem muitos canais legais aqui no YouTube com exercícios em casa. Eu vou dar a dica de 2, que eu nem anotei aqui no meu roteirinho, que eu tô seguindo o roteirinho aqui, eu nem anotei no meu roteirinho. São 2 canais que eu assistia muito durante a pandemia, porque na pandemia, enfim, né, gente, 2 anos dentro de casa, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu assistia principalmente 2 canais, que chama, se eu não me engano, é Grow with Jo, e o outro é da Lily Sabre. E eu sei que tinha outra menina também muito famosa, que o nome dele é Chloe alguma coisa. Chloe Ting, eu não lembro o nome dela. Mas essas 3, gente, tinham exercícios muito bons. Principalmente a Grow with Jo, que ela faz exercícios mais aeróbicos, assim. Tipo, sem peso nenhum. Só com o peso do seu corpo. Sabe? É muito legal os vídeos dela. É muito legal mesmo. Eu recomendo 100% os vídeos dela. Eu sei que tem muita gente também hoje em dia que seguem os treinos da Olena. Eu não sei falar o sobrenome dela, gente, sinto muito. Mas eu vou deixar aqui na tela todas as pessoas com que eu falei agora. A Grow with Jo, a Lily Sabre, a Chloe Ting, eu acho que é Ting, e a Olena. E elas me ajudaram muito na pandemia, durante a pandemia. Então, assim, se o seu problema é ir pra academia, não se preocupe, o exercício chega até você, minha filha. Segue esses canais que eu tô te falando aqui agora, segue agora. Agora eu vou te dar dicas preciosíssimas que você precisa fazer para começar o seu processo de emagrecimento hoje. Hoje, você vai começar isso hoje, tá bom? Você vai jogar essas informações no ChatGPT. Eu vou deixar o prompt aqui na descrição do vídeo para vocês copiarem e colarem e preencherem com as informações de vocês. Eu vou pegar aqui meu tablet com a minha colinha para ler o prompt junto com vocês, pra gente conseguir preencher essas informações juntos, tá bom? Vamos lá. Eu tenho X anos, peso X quilos, minha altura é X centímetros. Coloque em centímetros, tá? Faça exercício físico moderado, ou você coloca que é sedentária, ou você coloca informações mais detalhadas, tipo assim, faço musculação 3 vezes a semana, faço aeróbico, faço spinning, faço pilates, enfim, coloca exatamente o que você faz e quantas vezes a semana você faz. Aí você pode colocar informações mais detalhadas sobre a sua alimentação diária, e aqui eu dei um exemplo do que você pode colocar também como informação, que é, tenho compulsão alimentar por doce. Se você não tiver, não precisa colocar, tá, gente? Eu, por exemplo, não tenho. Mas se você tiver, coloca essas informações. Quero começar a emagrecer e preciso de orientação para começar. De acordo com o TDE Calculator, esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer. Minha taxa metabólica basal é X e para eu estar em déficit calórico, eu preciso consumir até X calorias, sendo X gramas de carbo, X gramas de proteína e X gramas de gordura. Isso tudo, gente, tem no site do TDE Calculator. Eu provavelmente vou colocar a telinha do que aparece aqui nesse site para vocês terem uma ideia. Eu quero um cardápio de até X calorias para estar em déficit calórico a partir dessas informações. E é isso que vocês vão colocar no ChatGPT para eles te darem as informações. Você pode até dar informações mais detalhadas do que você gosta de comer no seu dia a dia, do que você já consome no seu dia a dia, para que ele consiga inserir a sua alimentação nesse cardápio que ele vai te sugerir. De novo, eu vou deixar um disclaimer. Gente, ChatGPT não substitui médico nem nutricionista, tá bom? Gravem isso, pelo amor de Deus. Agora eu vou te dar as minhas dicas de coração, assim. Praticamente o meu testemunho pra vocês. Primeiro de tudo, gente, não tenha pressa.
Porque não existe milagre quando se fala em emagrecimento. Você precisa começar devagar para entender como o seu corpo vai funcionar e como você vai conseguir se adaptar nessa nova rotina. Sabe aquela frase, você precisa de 21 dias para criar um novo hábito? Ha! É mentira, mana. Ai, é mentira essa frase. As pessoas gostam de falar isso, mas é mentira. 21 dias para criar um novo hábito, gente, é muito pouco para você conseguir entender, para o seu cérebro entender que esse é o seu novo estilo de vida. É muito pouco tempo. Você precisa de mais. Então você não pode ter pressa. Não se cobre de tentar mudar a sua vida em 21 dias. Inclusive aqui no meu canal eu tô fazendo um desafio de 180 dias para mudar a minha vida. E olha só, gente, 180 dias. Eu coloquei 180 dias para criar novos hábitos. Então assim, em 21 dias, a minha vida não mudou. Spoiler. Isso aqui já é um spoiler do episódio, do próximo episódio do desafio, hein? Em 21 dias, gente, não dá pra você fazer muita coisa. Não dá pra você mudar o mundo em 21 dias. E muito menos mudar a sua vida em 21 dias. Então assim, não tenha pressa. A sua mente precisa de um tempo pra se adaptar. Por isso que você não pode ter pressa. Você precisa de um tempo. Porque isso não é pra ser uma dieta. Isso é pra ser o seu estilo de vida. Por isso que não adianta ficar fazendo dieta do ovo, dieta da sopa, cortar doce, cortar pra sempre, sei lá, todo tipo de açúcar, cortar pra sempre refrigerante, já que se você gosta de consumir, né? Não adianta, gente, não adianta fazer isso, pelo amor de Deus, não façam isso, não se restringam a esse ponto. Sabe por quê? Você não vai passar o resto da sua vida sem comer doce, sem comer carboidrato, sem comer pão, sem comer açúcar. Você não vai passar o resto da sua vida fazendo isso. Mas você vai passar o resto da sua vida tendo que ter uma alimentação saudável. Então você precisa de dar um tempo para sua mente se adaptar a essa nova rotina. Porque, lembra, não é dieta. Você vai começar com reeducação alimentar e depois disso, depois da reeducação alimentar, depois que você já está educada, né, nesse sentido, você vai seguir a sua vida normal com a dieta que você já estava na reeducação alimentar. Porque é a sua vida normal, tipo assim, é a sua rotina. Isso tem que ser a sua rotina. Não pode ser dieta, tem que ser rotina, tem que ser de todos os dias. Gente, eu passei meses aprendendo a como me alimentar para não sair do déficit calórico e não ter reganho de peso. Foram meses para aprender a comer direito. E hoje eu digo que eu não faço mais dieta e nem reeducação alimentar, porque hoje eu aprendi a comer. Tipo assim, é meu dia a dia normal. Tudo que eu como no meu dia a dia hoje em dia não é mais pensando, nossa, tenho que seguir a dieta, tenho que voltar pra dieta, não sei o quê. Não, porque é o meu dia a dia, eu não tenho que voltar a nada. Porque eu já tô seguindo direitinho o meu dia a dia, sabe? E assim, quando você muda radicalmente seu cardápio de um dia pra noite, tem muito mais chance de você não conseguir se adaptar e retardar ainda mais o processo. Então, se você deseja fazer uma mudança de tipo assim, ai, não quero mais consumir refrigerante, quero tentar realmente parar de tomar refrigerante pra sempre. Não corta de uma vez, de um dia pro outro. Vai diminuindo ao longo do tempo, né? Vai falando assim, ah, não, vou tomar só na sexta, sábado, domingo. Aí você faz, depois de um tempo, ah, vou tomar só sábado e domingo. Depois de um tempo, vou tomar só no domingo, ou só no sábado, só num dia da semana, até você conseguir realmente parar de vez, se essa for a sua vontade, tá bom? Se você tiver muita vontade de parar de consumir certas coisas pra sempre, você faz aos poucos. Tipo assim, não quero mais comer carne, um exemplo, né? Quero me tornar vegetariana ou vegana, sei lá. Você vai começar aos pouquinhos, cortando a carne ou derivados de animal aos poucos. Se você cortar tudo de uma vez, gente, você não vai conseguir se adaptar desse jeito. A sua mente não vai entender que você cortou aquilo para sempre, de um dia para o outro. Você precisa diminuir aos poucos, até a sua mente aprender que aquilo não faz parte mais do seu dia a dia. Esquece da coisa dos 21 dias para criar um novo hábito. Não é 21 dias para cortar para sempre as coisas da sua vida. Você precisa de mais tempo do que isso. E essa mesma dica vale para quem quer fazer jejum intermitente. Eu já fiz jejum intermitente há uns 3 anos atrás. Eu consegui, de fato, perder 10 quilos em 3 meses com jejum intermitente. Mas o ponto principal do jejum é que você está em déficit calórico fazendo jejum. E um detalhe importante também é que naquela época que eu fiz jejum intermitente, que eu consegui perder 10 quilos em 3 meses, era a pandemia. E eu falei pra vocês que na pandemia eu fazia exercício em casa. Aqueles de aeróbico e tal, não sei o que. Eu não fazia musculação pesada. Hoje em dia eu pego bastante peso na musculação. Hoje em dia eu não tenho mais condição de fazer jejum intermitente, porque senão hoje em dia eu vou morrer. Então isso pra mim hoje não faz mais sentido. Mas se faz sentido pra você, comece aos poucos também. Porque naquela época eu comecei aos poucos. Eu comecei com 12 horas de jejum em uma semana. Fiquei uma semana com 12 horas, uma semana com 14, uma semana com 16. Na verdade, quando chegou nos 16, eu fiquei mais de uma semana. Passei várias semanas no 16, depois pra eu conseguir pular pra 18. Mas eu ficava intercalando entre 16 e 18, 16 e 18. E aí teve algum
alguns dias específicos que eu consegui fazer 24 horas de jejum, mas gente, não façam isso sem orientação médica. Ou melhor, não façam isso de um dia pra noite. Tipo, vou começar amanhã meu processo e vou fazer jejum de 24 horas. Pelo amor de Deus, não faz isso. Começa aos poucos, pelo amor de Deus. E de novo, mais um disclaimer. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu não sou nada. Eu estou dando dicas reais de uma pessoa real que conseguiu emagrecer. Quer saber algumas coisas úteis que eu fiz? Que eu não cortei, mas que eu mudei drasticamente, fiz substituições inteligentes? Refrigerante. Não tomo mais refrigerante normal, só refrigerante zero. Mas também não substitui refrigerante, não substitui a água pelo refrigerante zero, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso também. Não é você parar de beber um para beber o outro. É você ter controle também sobre refrigerante zero, porque ainda assim é refrigerante, ainda assim é industrializado. Então vamos ter controle. Mas só de você ter parado, só de eu ter parado de consumir refrigerante normal por refri zero, eu mudei a minha mente em relação a isso. Então, quando eu vou nos lugares que não tem refri zero ou não tem nada zero para beber, eu não bebo nada. Mas isso demorou um tempo para fazer isso, tá? Não foi de um dia pra noite também, não. Demorou um tempo para eu chegar num lugar, numa festinha assim, e eu ver que, não tem refri zero. Ah, mas eu vou beber só um copinho do normal, não faz mal. Só que chegou um momento que eu falei assim, nossa, não tem refri zero. Vou beber água. Porque minha mente já tava pensando, tipo, putz, Mariana, não tem. Então, não vai rolar, né, amiga? Não vai beber. E eu não bebia. Mas isso levou um tempo. Outra substituição, açúcar por adoçante. Eu só uso adoçante no café, porque eu ainda não consegui aprender a tomar café sem açúcar. Quer dizer, eu não consegui aprender porque eu também nunca tentei ficar tomando ali com frequência, né? Eu sempre coloquei adoçante. E essa é uma boa substituição. Eu vou citar outras coisas também que tá aqui na minha colinha, de que eu fiz substituição, que foi o requeijão normal por requeijão light, leite integral pelo desnatado, creme de leite por creme de ricota light. Isso aqui, gente, é incrível. Mas, claro, você só vai fazer isso se você tiver dentro das suas condições, porque creme de ricota light é um pouquinho caro. É uns 10 conto, assim, um pacotinho desse tamanho. Assim, eu não uso com frequência, inclusive, porque não é sempre que eu consigo estar comprando. Porque, gente, 10 conto, um potinho desse tamanho, não dá. Mas já deixo aqui minha recomendação, inclusive, de marca. Comprem da Tirolês. Gente, é o melhor que tem. Ele tem uma textura tão macia, tão gostosa. E eu coloco creme de ricota pra fazer, principalmente, patê e estrogonofe. E eu também coloco em outras receitas, assim, que eu preciso deixar o creme ou um molho mais cremoso. Também substituir pão de forma por pão de forma integral, só pelas fibras, tá? Porque se você olhar a caloria, é quase a mesma coisa. Mas as fibras, né, ajudam ali no intestino, então eu substituí. E iogurte integral por iogurte desnatado. E aqui eu vou dar outra dica de iogurte também. Comprem um da Danone, que é muito, muito gostoso. Ele é extremamente cremoso. Ele não tem aquele excesso de soro que fica em cima, sabe? Ele tem bem pouquinho soro, ele fica uma delícia, ele tem um gosto super suave. E pra finalizar esse vídeo, eu tô chegando bem pertinho aqui da câmera pra falar com vocês. Construam o hábito da boa alimentação. Não se obriguem a isso. Construam. Vocês têm que entender que esse é o seu novo estilo de vida e não uma dieta temporária. Não é uma restrição alimentar temporária. Não é uma reeducação alimentar temporária. Isso é pra sempre. Isso tem que ser pra sempre. Pra funcionar pra sempre, tem que ser pra sempre. Então assim, mas eu errei, eu comi errado hoje, vou começar na segunda-feira. Não, você vai recomeçar no dia seguinte. Porque eu também sou assim. Hoje em dia eu não me apego mais em comer alguma besteirinha aqui e ali, porque eu sei que no dia seguinte volta ao normal. Você tem que parar com esse negócio de eu começo na segunda-feira. Não, você vai começar hoje. Mas vou começar na janta? Começa na janta. Começa no café da tarde. Começa no horário do dia que você sentir que tem que começar. Mas comece. E vai aos poucos. Não se sinta culpada de sair algum dia da dieta. Não se sinta culpada de errar. Eu comi sorvete, comi um salgadinho. Eu fui no centro hoje, comi coxinha. Tudo bem. No dia seguinte você recomeça. Mas assim, também, não vai dar muito deslize também não, né? Vamos ter o autocontrole. Não vai ter todo dia um deslize diferente, isso daí já é compulsão. Aí você tem que procurar médico. E aí, de novo, vou deixar aqui minha dica. Procurem um médico, sempre. Sempre na vida de vocês. Procurem nutricionista, procurem nutrólogo. Se vocês têm muita dificuldade de conseguir mudar assim de dia pra noite, procura médico. Porque isso vai te ajudar com certeza. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Espero que vocês sigam as dicas. Comenta aqui embaixo que eu quero saber com quantos quilos vocês estão começando esse processo e com quantos vocês querem chegar. Eu, inclusive, vou deixar aqui as minhas projeções para esse ano. Até o final do ano, gente, eu desejo muito chegar até 62 quilos. Será que eu vou conseguir?
Não sei. Mas se eu chegar até, pelo menos até 65, eu vou estar bem feliz. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever aqui no canal que vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo.